Neste vídeo eu vou explicar sobre as vacinas da dengue e vou dar uma pista de qual pode ser a próxima epidemia. A palavra de médico hoje é sobre as vacinas da dengue e vou aproveitar para mostrar uma lista de doenças que podem ser candidatas à próxima epidemia. O aumento dos casos de dengue transmitida por insetos do gênero Aedes destacou mais ainda o problema dos mosquitos. Mas além da dengue, zika e chikungunya, há outras 7 doenças transmitidas por mosquitos contaminados com vírus, bactérias ou parasitas que os insetos inoculam nas pessoas através das suas picadas. Essas doenças podem ser assintomáticas ou apresentar sintomas leves, mas podem gerar quadros graves e em alguns casos podem ser fatais. Sendo assim, fora dengue, zika e chikungunya, veja quais são as outras 7 doenças veiculadas por mosquitos e preste atenção nesses nomes, pois algumas dessas doenças vêm aumentando muito a sua incidência no mundo e uma delas pode ser a próxima epidemia. Febre amarela, transmitida especialmente pelo mesmo mosquito que transmite a dengue. Malária, causada pelo parasita Plasmodium, que é transmitida a humanos pelo mosquito prego, também chamado de carapanã. Febre oropoche, causada pelo vírus Orov, cujos vetores são insetos de vários tipos, como o mosquito maruim, o borrachudo e o pernilongo doméstico ou muriçoca. Leishmaniose cutânea e visceral, que tem como vetor o mosquito palha, também conhecido como tatuquira ou birigui, entre outros nomes. A quinta doença é a febre do Nilo Ocidental, transmitida pelo mosquito do gênero Culex, o pernilongo ou muriçoca, a partir de hospedeiros como as aves silvestres. Filariose ou elefantíase, que é uma doença parasitária crônica, causada pelo verme Wuchereria bancroft, transmitido pela picada de pernilongos ou muriçocas infectados com larvas do parasita. E 7 são as dermatites, irritações e lesões de pele produzidas por picada de mosquitos que injetam junto com sua saliva substâncias tóxicas e irritantes para a pele. Contando com as 3 mais conhecidas, dengue, zika e chikungunya, são 10 as doenças transmitidas por mosquito, o que reforça a importância das conhecidas medidas preventivas contra esses insetos. Conforme já mostrei em vídeos anteriores, cuidados com o ambiente e o uso de repelentes são maneiras de evitar a dengue, mas a principal forma de prevenção realmente é a vacina. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. A vacina Qdenga, do laboratório farmacêutico japonês Takeda. E como uma nova vacina, Butantan DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan em fase final de estudos, deverá entrar brevemente no SUS, uma vez aprovada pela Anvisa, vou mostrar aqui informações práticas sobre ambas as vacinas. E é importante esclarecer que essas 2 vacinas só têm efeito imunizante contra dengue. A Qdenga, já em uso, recebeu autorização definitiva institucional no Brasil no final do ano passado. E a Butantan DV, em estudos e experimentos há mais de 15 anos, teve seus testes clínicos divulgados esses dias, faltando etapas finais para ser submetida à aprovação dos órgãos governamentais competentes. Ambas as vacinas contêm o vírus atenuado, ou seja, utilizam um micro-organismo vivo, mas enfraquecido em laboratório. Por sinal, as vacinas antivirais, conforme seu conteúdo, são de 2 tipos. Vacinas com vírus vivo, mas enfraquecido em laboratório, que é o vírus atenuado, como as vacinas da dengue, cachumba, febre amarela, rubéola, varicela e outras, que são contraindicadas para pessoas imunodeprimidas e gestantes. E o segundo tipo são as vacinas com vírus inativado ou com partículas virais, como as vacinas da hepatite A, gripe e raiva, entre outras, que por não conterem o vírus vivo, podem ser usadas em gestantes e em pessoas imunodeprimidas. Essas vacinas com vírus atenuado, como a Qdenga e Butantan DV, fazem um estímulo insuficiente para produzir doença, mas forte o bastante para gerar os anticorpos contra o vírus. E agora uma dica surpreendente sobre a imunidade da dengue. Já que o vírus da dengue tem 4 sorotipos e que cada um gera imunidade específica, acreditava-se que uma pessoa só podia ter dengue 4 vezes, mas agora já sabemos que não é assim. Quando você contrai a dengue, além da defesa direcionada contra aquele sorotipo do vírus, são produzidos anticorpos gerais e inespecíficos que garantem imunidade também contra os outros 3 sorotipos e até contra outros vírus, por cerca de 6 meses.
Portanto, depois que você teve dengue, você tem uma imunidade mais ampla, por cerca de 6 meses. Após esse período, você perde aquela imunidade geral, mantendo os anticorpos específicos por cerca de 2 anos e, a partir disso, perde também essa defesa. Sendo assim, após 6 meses, você pode contrair a dengue pelos outros sorotipos e, após 2 anos, até mesmo pelo mesmo sorotipo que infectou você antes. É por isso que, em tese, uma pessoa muito exposta e pouco cuidadosa pode ter a dengue mais de 4 vezes. Essa tese reforça a importância estratégica da vacina, que gera imunidade contra os 4 sorotipos por um longo período. A grande dificuldade para produzir vacina contra a dengue até aqui residia na diversidade dos diferentes sorotipos do vírus, mas as tecnologias modernas resolveram esse impasse. A vacina japonesa utiliza o sorotipo DENV2 com tecnologia de DNA recombinante. E a Butantan DV associa os 4 sorotipos em versões enfraquecidas, sendo que ambos os processos tecnológicos geram vacinas que imunizam contra os 4 sorotipos, o que é fundamental para evitar a reinfecção. A eficácia de cada uma dessas vacinas pode variar com faixa etária, quadro clínico, contágio anterior ou não. Mas já é possível comparar ambas as vacinas, segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Essa tabela mostra a eficácia média percentual de cada um dos 2 imunizantes por sorotipo. Os percentuais interrogados se devem à insuficiência de casos com esses sorotipos para os respectivos imunizantes. Veja que para os sorotipos que já têm caso suficiente para produzir estatística, a taxa de proteção é variável por sorotipo e por imunizante. A Qdenga é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos, enquanto a vacina do Butantan contempla pessoas de 2 a 59 anos. E ambas as vacinas estão indicadas para quem já teve dengue e para quem não teve. A imunização pela Qdenga se completa após 2 doses com intervalo de 90 dias entre elas, enquanto a vacina do Butantan está definida como imunização de dose única. O tempo real de proteção para ambas as vacinas, em tese, parece ser o mesmo entre 6 e 8 anos, mas os estudos ao longo do tempo de uso poderão estimar melhor esse tempo de proteção de cada vacina. Pelo fato de já estar em uso, temos até aqui mais informações práticas da Qdenga. Contudo, a Qdenga não é o primeiro imunizante desenvolvido contra a dengue. A vacina anteriormente utilizada, Dengvaxia, fabricada na França, indicada para a faixa etária de 9 a 45 anos, só pode ser aplicada em quem já teve dengue, sendo contraindicada para quem nunca contraiu o vírus. Mas nem a Qdenga nem a Butantan DV têm essa limitação, sendo ambas indicadas para quem teve e não teve dengue. A propósito, quem já se vacinou com Dengvaxia pode ser novamente vacinado com a Butantan DV ou com Qdenga, mas deve aguardar pelo menos 6 meses após a imunização anterior. E como a quantidade inicial de doses de Qdenga é limitada até esse momento de 2024, a vacinação começou contemplando a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações, fora os idosos, que são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, privilegiando as regiões com as maiores taxas de contaminações nos últimos meses. Pessoas que já tiveram dengue devem também se vacinar para evitar nova infecção. E para esses indivíduos é até esperada uma resposta melhor ao imunizante, sendo que a vacina poderá ser feita pelo menos após 6 meses da ocorrência da doença. No caso da Qdenga, quem foi diagnosticado com dengue após a primeira dose e antes de aplicar a segunda, deve manter o esquema vacinal, desde que a segunda dose seja feita com prazo superior a 30 dias após o início dos sintomas. A Qdenga e a vacina Butantan DV, com qualquer imunizante que contém vírus atenuado, são contraindicados para pessoas com alergia a algum dos componentes das vacinas, gestantes e nutrizes, pessoas com imunodeficiência e pacientes com HIV. Que bom que você chegou até aqui. Ainda dá tempo de clicar no like se você achar que vale a pena. E eu espero que essas informações tenham ampliado seu conhecimento sobre as vacinas da dengue. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.